Dorival Júnior toma atitude enérgica no São Paulo, já pensando em 2024. Rames Rodrigues é desfalque, não joga hoje contra o Red Bull Bragantino. Bora falar muito sobre essa situação aí, tá, rapaz? Contratação, falar sobre o Mastriani aí. 3 jogadores do São Paulo convocados para a seleção do Ramon Menezes aí e vão desfalcar o São Paulo aí em jogo importante. Vamos falar sobre isso, meu querido, e muito mais. Tá recheado de informação aqui o vídeo. Você que tá chegando agora, já sabe daquela moral, a gente sempre deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho, que é muito importante. Belezinha? Tranquilão, meu querido? Então vamos para as notícias do São Paulo aí. Antes de irmos para o que realmente... Olha, isso aqui interessa muito porque é importante, né, cara? Ontem tivemos... na UEFA Champions League, tá na Champions League, tá, rapaz? Não é Paulistão, cara, na Champions League, um jogo entre Shakhtar Donetsk e Barcelona, tá? Shakhtar Donetsk e Barcelona jogaram ontem pela Champions League, o Shakhtar ganhou por 1-0. Sabe quem estava em campo, meus amigos, ontem jogando? Como titular contra o Barcelona na Champions League. Sabe quem estava em campo ontem? Um garoto de 18 anos chamado Neverton, tá? Que saiu do São Paulo recentemente aí, a preço de pinga, a preço de banana, tá? Ontem ele estava jogando só uma partida de Champions aí com a camisa do Shakhtar Donetsk contra o Barcelona como titular. E detalhe, comendo a bola, tá? Jogou muito bem aí ontem contra o Barcelona. Inclusive o segundo gol do Shakhtar foi um golaço que ele fez, que acabou marcado impedimento aí e anularam o gol, tá? Fez uma fumaça no lado direito do Barcelona lá, jogou muita bola, tá? 2 detalhes, São Paulo vendeu por preço de pinga, não foi nem 20 milhões de reais, é até vergonhoso falar isso aqui, né? Foi 19, né? Acho que não deu nem 20 milhões de reais aí a venda dele não. Preço de banana, irmão, preço de pinga, né? E nem atuou pelo profissional do São Paulo. Esse garoto estava ontem contra o Barcelona numa partida de Champions League, jogando como titular e jogando muita bola. Teve um gol anulado aí como a gente falou. É uma vergonha muito grande. No São Paulo não tá pronto, não pode jogar, que tem que não sei o que, né, cara? Até vergonhoso ter que vir falar isso aqui, né? Porque é muito lamentável aí o tanto de jogador que o São Paulo desperdiça, tanto esportivamente, pelo que o cara pode entregar dentro de campo, né, esportivamente, tanto financeiramente aí, né, cara? É impressionante aí, é até vergonhoso chegar e falar isso aqui. Parabéns para a diretoria do São Paulo, o cara hoje vale muito mais aí do que ele vale. Primeiro que o São Paulo não vendeu pelo que ele valia, né? Vendeu por muito menos aí, né? O Globoesporte.com, tá? Essa informação do Globoesporte.com, né? Eu que falei, o achismo, a opinião, nada disso. Informação do Globoesporte.com, né? Que teve que vender aí, porque tinha um problema com o empresário na justiça, que se não pagasse o empresário que estava devendo, aí o São Paulo ia sofrer problema para inscrever novos jogadores, novas contratações, ele teve que vender o preço de pinga para pagar empresário, né? E hoje, né, tá aí na Champions League no Shakhtar jogando muito, né, cara? Primeiro só do cara pisar, o cara entrou no avião, pisou o pé dele na Europa, ele já vale muito mais do que ele valia no Brasil, né? Você imagina um moleque de 18 anos entra no jogo de Champions contra o Barcelona e jogando muita bola, cara. Tá muito valorizado aí o Neverton, né, que já vinha jogando aí outros jogos dessa Champions, mas ontem entrou como titular aí, cara. Rabiscou, fez fumaça, fez até gol, foi anulado aí. Parabéns para a diretoria de São Paulo. E é uma pena, né, a gente comentar isso aqui, mas uma pena também que a gente sabe que não vai parar por aí, né? A gente comentou essa semana aqui que tem alguns jogadores da base do São Paulo aí que estão meio que no mercado, né? Que se chegar a boa proposta aí, vão embora, que é o Wellington, que é o Juan, né? E um deles também aí, que jogou um outro jogo ali no profissional, é o Caio Matheus, né? O Caio Matheus aí da base, jogador bem parecido até com o Neverton, né, cara? Ponta, muito rápido aí, muito talentoso, qualidade técnica, muita habilidade mesmo. E é um dos jogadores aí que se chegar a proposta, o São Paulo vai vender aí, né? Resumindo, qualquer proposta aí baixa, né? Que seja chegar a proposta de 20 milhões, é capaz dos caras vender aí também. E é muito triste saber que não vai parar só no Neverton, né? E hoje o cara tá na Europa jogando Champions contra o Barça e jogando muito aí. Evidentemente que a gente não sabe quanto que o cara, o que o cara vai ser no futuro, né, cara? Evidentemente, mas ele já era muito elogiado aqui, cara, muito talentoso, e o cara saiu preço de pinga e agora tá na Europa brilhando aí em jogo de Champions como titular com 18 anos de idade, mas no São Paulo não podia jogar porque não sei o que ali. Parabéns para a diretoria do São Paulo. Sei que obviamente que tinha necessidade de pagar empresário, né, que tava devendo e tudo mais, mas cara, é lamentável. Tanto jogador da base que tem, vai vender logo um que é um dos melhores aí, que era o Neverton, né, que era o da base, que era um dos principais, se não for o principal, né, quando ele tava lá, até ele sair aí. É muito lamentável, tá? Ontem, rapaziada, tivemos a convocação da seleção brasileira aí, da seleção olímpica, tá? E tá aqui, ó. Pablo Maia, Beraldo e Patrick foram convocados para a seleção brasileira pré-olímpica para a próxima data FIFA. A seleção brasileira
Sub-23 jogará nos dias 13 e jogará no dia 21, tá? O São Paulo vai jogar um dia depois, no dia 22 aí de novembro desse mês aí. Todos, evidentemente, devem ser desfalques aí para esse jogo, tá? Então, Pablo Maia, Beraldo e o Patrick Lanza, né? O Patrick estava lá, acabou de ser campeão aí dos Jogos Pan-Americanos, né, cara? Ganhou a medalha de ouro aí. Ele já é titular da seleção brasileira, novamente convocado. E dessa vez, Pablo Maia, tá, titular absoluto, um dos melhores do time. E Beraldo também, né, dispensa apresentações aí para ele. Os três convocados para a seleção pré-olímpica aí. Significa que no dia 22, né, eles vão jogar dia 13 e no dia 21. No dia 22 tem só Fluminense e São Paulo no Maracanã e os três basicamente estão fora aí, né, cara? O jogo é um dia depois aí no Maracanã. Vai ser o jogo da festa, né, cara? Que o jogo das faixas aí, inclusive, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, deu entrevista ontem pro Sport TV e confirmou, né, que vai ter essa festa aí, já tá tudo acordado aí com o São Paulo, né, com marcas de São Paulo aí. O Fluminense vai entregar a faixa de campeão da Copa do Brasil pro São Paulo e o São Paulo vai entregar a faixa de campeão aí da Libertadores para o Fluminense, isso no dia 22 de novembro aí, tá, rapaziada? E Beraldo, Patrick Lanza e Pablo Maia não estarão, porque estarão com a seleção aí. Tenho até medo, cara, do jogador de São Paulo que é convocado para a seleção de base aí, porque o histórico aí é de que vai e volta machucado, né? Se você for olhar aí, né, cara, o Moreira, teve o Valse também, o Valse, cara, o cara, não, quase acabou com a carreira dele, uma lesão que ele teve na seleção brasileira, nunca mais foi o mesmo. O Moreira foi o último e foi até cortado da seleção, teve que voltar para o São Paulo porque se machucou lá. E teve outro também que eu esqueci o nome agora. Então, Patrick, titular absoluto, Pablo Maia, titular da seleção, tá? Foi novamente convocado. O Beraldo e o Pablo Maia se vão à seleção. É uma pena, né, rapaz? Ter que jogar um jogo de Campeonato Brasileiro importante contra o Fluminense e não ter o nosso melhor jogador por causa de seleção de base, seleção olímpica, né? Por causa de jogo de seleção olímpica. Mas, infelizmente, a realidade aí é essa, né? Boa sorte pros três que jogam bem lá, que representam a seleção brasileira e que todos voltem inteiro, né? Que Deus abençoe, que volte todo mundo bem aí para o São Paulo. Bom, falando de desfalques que vamos ter aí pro jogo contra o Fluminense, né, por causa da seleção brasileira, bora falar agora sobre desfalques que vamos ter pro jogo de hoje, tá? Hoje tem São Paulo e Red Bull Bragantino aí na Vila Belmiro, jogo importante, e o craque Rames Rodrigues não vai jogar aí hoje, tá? Tá aqui, ó, Rames Rodrigues não viajou para Santos com a delegação do São Paulo, por conta de uma indisposição. O colombiano fica de fora da partida contra o Red Bull Bragantino, tá? Então o São Paulo ontem, aí na terça-feira à noite, São Paulo viajou para Santos, aí, né, para concentração em Santos, e ele nem viajou, tá? O Rames ficou em São Paulo, não tá nem no banco, tá? Nem relacionado, ele tá literalmente fora da partida por causa de uma indisposição, né? Então, vamos ficar sem o Rames Rodrigues nesse jogo aí de hoje. Uma pena, né, cara? Uma pena muito grande aí. A torcida que quer ver ele cada vez mais em campo, mas dessa vez ele vai estar de fora aí por causa dessa indisposição, né? Tem muita gente que fala, pô, estranho, né, cara? Essa questão aí do cara jogar pouco e agora tá com indisposição. Tem algumas situações que realmente são meio estranhas, né? Mas vamos acreditar que seja só uma indisposição mesmo e logo mais ele volta aí. Tá bom, rapaziada? Bom, mudando de assunto agora, rapaziada, bora falar sobre lesão. A gente tava comentando sobre a questão dos jogadores da base do São Paulo, né, cara, que vão pra seleção, se machucam aí. O Nestor, como todo mundo sabe aí, vai ter que fazer cirurgia, infelizmente, teve uma lesão bem séria aí no treino de domingo do São Paulo, na reapresentação, né? E olha só isso aqui, rapaziada, lesão de Rodrigo Nestor faz São Paulo reviver drama que atrapalhou Rogério Ceni e agora também Dorival Júnior. O ano de 2023 do São Paulo terá duas marcas opostas. Se de um lado a equipe afastou um fantasma e venceu pela primeira vez a Copa do Brasil, por outro, o time encarou uma sombra que atrapalhou o trabalho em toda a temporada de Rogério Ceni e agora do técnico Dorival Júnior. As intervenções cirúrgicas nos joelhos de atletas limitou o tamanho do elenco. Rodrigo Nestor vai passar por uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir um problema no ligamento colateral. Tá? Será a quinta operação desse tipo em um atleta nessa temporada. Aqui que eu quero chegar. Vai ser os cinco jogadores do São Paulo com o Nestor vai ter que passar por cirurgia aí. Isso com um problema parecido, né? Que foi no ligamento colateral. Tá aqui, ó. Galopo, Ferrarese, Marcos Paulo, Thales Costa também passaram pela mesma coisa. Esses foram os jogadores que teve lesões aí parecidas com a do Rodrigo Nestor, tá?
Então, Galo se machucou no início do Paulistão contra o Palmeiras, no início não, né, já no final, que foi nas quartas de final que a gente acabou sendo eliminado, ele se machucou contra o Água Santa no Allianz Parque. O Ferrarese também, o Marcos Paulo, o Thales Costa e agora o Nestor. Só aí 5, tá? Que são lesões parecidas, tá? Esses 5 aí, os 5 vão ter que passar por cirurgia. No caso, só o Nestor, né? Porque os outros já fizeram, aí já estão em fase de recuperação. Além do Caleri, tá? Que já é uma lesão diferente aí, mas eu quero falar da questão da cirurgia, tá? 5 aí, mais o Caleri que teve que passar por cirurgia só esse ano. Então 6 jogadores do São Paulo tiveram que passar por cirurgia. E o Caleri já foi um problema no tornozelo no jogo contra o São Bernardo no Paulistão. Aí, então, só em 2003 São Paulo teve 6 jogadores aí que tiveram que fazer cirurgia. É impressionante o tanto de lesão grave que tem, né, cara, que os jogadores têm que fazer cirurgia aí. É impressionante, cara, um negocinho assustador. Isso aqui não é nenhuma crítica pro departamento médico de São Paulo, tá? Porque eu não sou médico, não sou preparador físico, não sou fisioterapeuta, não sou nada disso. Então, às vezes pode ser uma coincidência aí, mas é algo que chama atenção e é só um comentário, não é uma crítica, como eu falei, pro departamento médico de São Paulo, mas é impressionante o tanto de lesão grave que tem, que os jogadores têm que fazer cirurgia. Aí, só esse ano foram 6, cara. É bizarro, né? 6, rapaziada, 6, tá? É metade de um time, né? É bizarro. Aí é algo que chama muita atenção. Por isso que eu tô fazendo esse comentário aqui, ressaltando que não é uma crítica, eu não entendo essa parte, não. Mas ou é uma coincidência, ou é algo assim, cara, que tem que olhar, porque eu não vejo nenhum time com tanto jogador que tem que passar por cirurgia. É algo assim bizarro. Fora o Arboleda no passado que se machucou contra o Palmeiras aí, né, cara? Só esse ano foram 6, né? Não tô nem falando de lesão normal aí, não, porque o ano inteiro São Paulo jogou com 10, com 12, aí, com um monte de desfalques aí. Só foi esvaziar o DM do São Paulo aí perto da final da Copa do Brasil. Tô falando sobre lesão grave que tem que fazer cirurgia aí. É impressionante aí, né, cara? Inclusive do Caleri, né? Ele se machucou contra o São Bernardo, o tornozelo aí no Paulistão. Aí ele fez um tratamento ali convencional, já tinha que ter feito a cirurgia ali. Porém, ele falou: não vou fazer cirurgia não, porque se ele fizer cirurgia, irmão, ele ia voltar só no final da temporada. E isso se jogar, se voltasse esse ano aí ainda, tá? Porque era capaz dele nem voltar aí. Tinha um risco dele nem voltar mais para essa temporada caso ele fizesse cirurgia lá no início do ano, quando ele se machucou contra o São Bernardo. Aí fez um tratamento convencional, foi levando ali, né? Aí voltou, aí jogou a temporada num sacrifício, no esforço, foi campeão da Copa do Brasil. Depois que foi campeão aí, ele foi e fez a cirurgia, né, cara? E ele nem joga mais esse ano aí, só volta em 2024. Então é impressionante essa situação aí, tá? Bora falar sobre a atitude que o Dorival toma, já pensando em 2024. Tá aqui, ó. Mais do que reforços, Dorival tem batido na tecla com a diretoria que o elenco tem jogadores demais. São mais de 40 atletas disponíveis neste momento. Comissão técnica quer iniciar 2024 com 30 jogadores, o que na visão dela daria uma maior competitividade e oportunidade para quase todos. Além disso, ajudaria na transição de alguns atletas da categoria de base. A justificativa para a pouca rodagem dos meios em Cotia justamente é o inchaço do plantel. Até mais de 10 atletas estão na lista de dispensa, tá? Então, já é algo que o Dorival já vem comentando, tá, em entrevistas aí, tá? Não é algo só interno com a diretoria, não. Já é algo que ele já falou até em entrevistas coletivas aí, entrevistas exclusivas que ele deu para portais, para canais aí, falando sobre a questão do elenco do São Paulo, irmão. Se eu não me engano, passei até exato, acho que é 41 ou é 42 jogadores que tem no geral aí, né, cara? É um negócio assim bizarro, cara. É completamente fora da curva, fora do normal aí. Elenco com 40 jogadores, que não existe, cara, né? Só se você for olhar só os laterais do São Paulo, tem o Rafinha, tem o Igor Vinícius, tem o Moreira, tem o Natan e tem o Rai Ramos. Isso aí só de lateral direito. E ainda tinha o Orejuela que foi emprestado. E só de lateral direito, cara. Pra você ter ideia aí, né? Então, é algo que o Dorival, né, vai tentar inchar. Aí tem mais de 10 atletas na lista de dispensa, como informou aqui, tá? Tweet aqui, matéria do Alexander Vieira, aí setorista do São Paulo. Cara, o Dorival, ele deu uma entrevista, foi pouco tempo agora, tá? Não tem muito tempo aí não, tem umas 2 semanas aí mais ou menos. O Dorival deu uma entrevista para a TNT Sports e perguntaram aí para ele sobre a questão já de dar oportunidade para jogadores da base já de início aí no Campeonato Paulista, né, cara? E ele falou, vai dar oportunidade, né? Os jogadores do São Paulo vêm se destacando bastante aí, o Sub-17 do São Paulo é muito elogiado aí, né, cara? Fala que é uma grande safra aí pro futuro, e perguntaram para ele, vai ter algum jogador ali que vai ganhar oportunidade? Aí ele falou, não com essas palavras evidentemente, né, mas como é que eu vou botar mais jogadores
aí da base, pegar atletas da base para dar oportunidade do profissional, sendo que eu tenho 40 jogadores, né? Ele não falou nessas palavras, mas o sentido é o mesmo aí. E realmente é um fato. Como é que ele vai dar oportunidade, dar rodagem aí, botar um jogador ali de base no banco, para ir ganhando rodagem, ganhando experiência, sendo que o cara tem 40 jogadores ali, cara, não tem nem como, é literalmente impossível aí, até para ele dar oportunidade para outros jogadores da base com esse tanto de jogador aí, tá completamente inchado aí, né? E o Dorival quer trabalhar aí com 30 jogadores para 2024, tá? A ideia é ter 30 jogadores aí, né? E mais de 10 atletas aí estão na lista de dispensa. Tem alguns, evidentemente, que vão ser emprestados aí, porque para ganhar mais rodagem, como a gente comentou, o Rodriguinho, o Pedrinho aí tem o Felipe Alves que vai sair, o Pato que deve sair aí também, né? Dos jogadores que têm fim de contrato, então, no geral, deve ter umas 10 saídas aí para 2024. Esse é um problema que tem que ser resolvido aí, porque realmente não dá para ter 40 jogadores. Além dessa questão aí de não dar oportunidade, de não ter como pôr jogador da base no plantel, porque já tem 40 jogadores, você fica pagando salário para um monte de jogador que nem é relacionado aí, que nem entra em campo, né? Ray Ramos não entra em campo, Mendes não entra em campo, né? Dando exemplo aqui pra vocês, né, cara? Então, além de ter um elenco muito inchado pro Dorival gerir aí, você fica pagando salário para jogadores que nem são relacionados, né? Essa é uma questão aí também, certo, meu querido? Bom, mudando de assunto agora, bora falar sobre o mercado da bola, tá aqui, informação do Gabriel Sá, tá, rapaziada? Em meio à busca do São Paulo por um centroavante e a escassez de boas opções no mercado, o nome de Gonzalo Mastriani voltou a ganhar força no São Paulo. No entanto, o tricolor teme um leilão de clubes da Série A pelo jogador que influencie num possível negócio. Não é uma prioridade, mas é um dos nomes na lista de avaliações. Aquela questão que a gente comentou, né, rapaziada? Ele é só mais um jogador, né, cara? Eu comentei com vocês. Quando o time quer um atacante, irmão, tem uma lista com 10, com 15, 20 nomes. Quer um lateral, tem 20 nomes lá pra ele, né? Tem várias opções pra ele escolher aí um, né? Às vezes não dá certo com um, vai pro outro. Então, o Mastriani é só mais um que tá na lista com vários outros jogadores aí, outros centroavantes que são opções do São Paulo para ser o reserva do Caleri no ano que vem, tá? Não é uma prioridade, ele é só mais um nome que tá na lista aí, apesar de ter ganhado força aí também nos bastidores do São Paulo. Mas tem uma questão do Mastriani aí e de qualquer outro que seja estrangeiro, que é o limite estrangeiro, que já atrapalhou bastante o São Paulo no início do ano aí. Tá aqui, ó, né? Essa informação aí foi do Gabriel Sá, agora uma matéria aqui do Globoesporte.com, ó. Excesso de estrangeiros atrapalha São Paulo na busca por atacante Mastriani, que está no radar. O foco do São Paulo na janela de transferências do final do ano será a busca por um centroavante, mas a procura por um camisa 9 tem esbarrado no excesso aí de estrangeiros. O tricolor terminará o ano com 9 gringos no elenco. Desde o meio do ano, a CBF alterou a regra e passou a permitir até 7 estrangeiros relacionados por partida. Aí isso aqui que é importante, ó. Durante as lesões de Galopo e Ferrarese, o São Paulo não teve problemas. No entanto, em 2024, os dois estarão aptos para jogar. O Dorival será obrigado a fazer cortes na lista. Então o São Paulo tem 9 gringos no geral. Como o Galopo e o Ferrarese estão machucados, né? No meio do ano aí, né? Primeiro ponto, no meio do ano, a CBF aumentou o limite de estrangeiros aí para 7 jogadores. Então você pode pôr 7 gringos aí, né? Relacionados aí para a partida. São Paulo tem 9. Como o Galopo e o Ferrarese estavam lesionados aí, né? Então o São Paulo tem 9, com esses dois aí, São Paulo só ficou com 7, que é exatamente o limite ali de 7 de poder relacionar para a partida. Então não tinha esse problema, né? Não tinha esse problema aí, porque dava certinho. Tinha 7, porque os outros dois estavam machucados e dava para relacionar todo mundo aí. Mas eles já vão voltar aí para 2024. Inclusive o Ferrarese já voltou. Você pode ter 8 gringos aí no elenco, né, disponíveis, 9 com o Galopo que vai voltar só no ano que vem. Então vai ter essa questão aí. O Dorival vai ter que fazer corte estrangeiro aí na lista de relacionados para 2024. É uma questão também pro ano que vem. Então quando se fala de Mastriani, né, ou de qualquer outro gringo, tem essa questão do limite de estrangeiro, tá? São 9 no atual elenco do São Paulo aí. Como eu falei, não tinha esse problema porque, né, são 9, né, e ficou só 7 porque Galopo e Ferrarese estavam machucados aí, então não tinha esse tipo de problema. Mas com a recuperação dos dois aí em 2024, teremos esse probleminha aí no ano que vem, né? Então não vai ser, nossa, o São Paulo quer dizer então que não vai contratar mais o Mastriani só por causa disso? Não, até porque ele é só um jogador na lista do São Paulo, tá? É só uma opção, né? Então o São Paulo não vai deixar de contratar ele por causa disso, ou não vem mais por causa do limite estrangeiro. Nada disso, tá? Ele é só uma opção aí, mas tem essa questão para o São Paulo observar se realmente estiver interessado ainda em fazer proposta e ir com tudo para contratar o Mastriani aí. Tem essa questão
do limite estrangeiro, que é uma questão aí muito importante, né, pro ano aí de 2024, já que os outros gringos que estavam machucados estão de volta aí. E quase todos são importantes, né, cara? Se você for olhar, o Calera é titular absoluto aí, o Ramos Rodrigues também, né, tende a ser titular aí tem o Galo também, que é super importante, aí tem o Alan Franco, que é zagueiro reserva também, que é importante. Quem mais, cara? Quase todos eles são importantes. O único que joga bem pouco aí, quase não é relacionado, é o Mendes, né? Tirando o Mendes aí, quase todos aí são bem importantes do São Paulo. Então, né, tira 2 aí, que é simples assim, não é simples assim, né? De todos os gringos aí, todos são bem importantes, exceto o Mendes, porque ele não joga, né? Então, essa é uma questão. Certo, rapaziada? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.